Convidado da entrevista desta semana do Jornal Imediato é Gonçalo Rocha, o presidente da Comunidade Intermunicipal de Tâmega e Sousa. Vamos conversar sobre o Plano de Recuperação e Resiliência dos projetos âncora que este envolve para a região do Tâmega e Sousa, uma região que congrega 11 municípios. Presidente, obrigada por estar aqui connosco. Começava por aí, se calhar, que investimentos estratégicos estão definidos para o Tâmega e Sousa no âmbito do Plano de Recuperação e de Resiliência? Antes de mais, cumprimentar a Mónica Ferreira e, naturalmente, todos aqueles que acompanham o Jornal Imediato, um jornal de referência na nossa região, e dizer-lhe que, efetivamente, este plano de recuperação e resiliência atendeu, sobretudo, a algumas das principais preocupações e reivindicações do nosso território, nomeadamente ao nível das infraestruturas. Esse foi, de facto, a grande conquista e o grande desígnio neste plano. No fundo, conseguimos corporizar e incorporar, melhor dizendo, todos esses investimentos que vinham sendo reclamados pela nossa região, por todos os autarcas, por todos os atores deste território, nomeadamente a inclusão do IC35, continua a ser um anseio antigo, de décadas, que motiva muitas vezes a descrença de todos aqueles quando há qualquer impulso, qualquer anúncio neste domínio. O certo é que, efetivamente, está integrado neste plano, o que não deixa de ser, como é evidente, uma grande notícia para a nossa região. Está de forma faseada, numa primeira fase, corporiza o traçado até Arras, que está numa fase mais adiantada, que a qualquer momento pode ser lançado no terreno, e temos depois também a ligação de Arras até Entre os Rios, ou seja, onde vai significar um montante mais substancial deste importantíssimo investimento para todo o nosso território e que, no fundo, tem um impacto extremamente significativo em vários municípios da nossa comunidade intermunicipal. Mas, para além disso, temos outras ligações que, felizmente, foram integradas, nomeadamente a ligação de Baião à Ponta Ermida, que também é um anseio de muitos anos de vários municípios desta região mais ligada à baixa densidade, nomeadamente de Baião e de Rezende. Temos também a variante à Estrada Nacional 211 de Quinta-Mesquinhata e temos, para além disso, outros investimentos que estão integrados, nomeadamente nas ligações às áreas de acolhimento empresarial, que também viram neste plano de recuperação e resiliência a sua integração, nomeadamente a nossa ligação da variante da 222, que no fundo liga a nossa zona industrial das Alvagueiras ao nó da A32 em Santa Maria da Feira, na freguesia de Canedo, um anseio também muito antigo e muito necessário para esta região, nomeadamente para o concelho de Castelo de Paiva. Temos também depois a ligação da zona industrial de Cabeça de Porca e Felgueiras à A11 e temos ainda a via do Tâmega que ligará a variante da Estrada Nacional 210 em Solurico de Basco, uma empreitada que também, na nossa perspectiva, vai dar, de facto, um impulso, sobretudo económico, a estes municípios desta região de Basto e que também significa, de facto, um investimento de extrema importância e relevância. No fundo, os projetos estavam a ser desencadeados, desenvolvidos, uns com um ritmo mais acelerado, outros com um ritmo mais lento, mas têm, de facto, aqui a oportunidade de ter um enquadramento financeiro que lhes permite ser executados num quadro cronológico muito mais curto, e neste caso estamos a falar até 2026 e com um apoio de 100% de financiamento comunitário, ou seja, temos aqui de facto uma fatia e um apoio financeiro de grande expressão e de grande significado. Eu até ver-me-ia a dizer que nos mais de 500 milhões de euros, quase um valor próximo de 600 milhões de euros, que existem ao nível das infraestruturas rodoviárias, nós temos o maior pacote financeiro e o maior conjunto de investimentos desta natureza na nossa região do Tâmega e Sousa, que, como todos sabemos, sobretudo nesta última década, tivemos, de facto, uma dificuldade muito grande em conseguir demonstrar, sobretudo em Bruxelas, na União Europeia,
que estes investimentos eram de extrema importância para o nosso território, promovem sobretudo a coesão, que é de facto um dos grandes desígnios dos fundos de apoio que existem, mas o certo é que, por atrasos sucessivos ao longo de muitos anos, e tendo esta premissa de Bruxelas de não querer investir em investimentos rodoviários, tornou-se de facto muito difícil esta batalha que se travou com Bruxelas para se enquadrar estes investimentos no plano de recuperação e resiliência. O certo é que se conseguiu, o mérito naturalmente é dos autarcas da nossa região, é do nosso governo, do nosso primeiro-ministro, do nosso ministro das Infraestruturas, que efetivamente se bateram para que estes investimentos não caíssem e se mantivessem neste plano tão importante para apoiar a economia do nosso país e, sobretudo, na nossa região. Para além das infraestruturas rodoviárias, temos também um conjunto muito significativo de estratégias locais para a habitação social, que também terão um apoio muito significativo no nosso território. Por exemplo, Castelo de Paiva, que tem uma estratégia na ordem dos 30 milhões de euros e que tem aqui também uma oportunidade de ter, até 2026, investimentos apoiados praticamente a 100% num domínio tão importante como é o direito e o acesso à habitação, que, no fundo, tem aqui uma grande oportunidade de ter, por um lado, a recuperação e a reabilitação de inúmeras habitações sociais que não tiveram intervenções ao longo de muitos anos, e tem também aqui uma oportunidade de ver crescer habitações novas a custos controlados e acessíveis, sobretudo para aqueles que mais precisam. E que será transversal aos restantes concelhos da região? Ou... Eu suponho que grande parte dos concelhos já têm estratégias aprovadas, algumas mais recentes, outras um bocadinho mais atrás, e portanto temos já vários municípios que têm as suas estratégias locais de habitação social devidamente validadas por parte do IRU, o que naturalmente vai significar um investimento de extrema importância para a nossa região, dando nota ainda que caso não tenhamos apoios financeiros suficientes no âmbito deste plano de recuperação e resiliência, haverá ainda oportunidades no âmbito do próximo quadro comunitário e também ao nível do próprio Orçamento de Estado, que poderão apoiar este desígnio tão importante e esta prioridade tão bem definida por parte do nosso Governo, de criar condições para que todos os agregados familiares no nosso país tenham condições de acesso a uma habitação condigna, com qualidade e com, no fundo, critérios de habitabilidade que se ajustam àquilo que são os dias de hoje. E, nesse sentido, julgo que é de facto uma medida extraordinária, importantíssima, que não teve, que eu tenho a memória, nestas últimas décadas, uma oportunidade e uma aposta tão significativa como aquela que está a ter neste momento. Estamos a falar, este projeto, segundo diz este plano, os projetos que apresentaram no âmbito deste projeto vão essencialmente no sentido das infraestruturas, da acessibilidade e da habitação. Ele tem um envelope financeiro definido, tem definidos os montantes que isto vai representar em termos de investimento? Nas estratégias locais de habitação, os montantes estão definidos. O montante que tenho conhecimento mais próximo, que não tem os elementos todos comigo, é o, por exemplo, de Castelo de Paiva, que tem na sua estratégia local de habitação um montante próximo dos 30 milhões de euros. Mas outras, naturalmente, existem na nossa região e também elas com montantes muito significativos. Eu há pouco, por lapso e por esquecimento, esqueci-me de referir que também temos a variante à Estrada Nacional 211, na Quinta Mesquinhata, que também está incorporizado neste plano de recuperação e resiliência. Ao nível dos investimentos em infraestruturas rodoviárias, ainda não temos um valor totalmente fechado, temos algumas previsões, mas não temos um valor totalmente fechado, porque os projetos de execução, grosso modo, ainda não estão encontrados, ainda não estão concluídos, e nessa altura é que teremos uma base orçamental muito mais segura. Neste momento podemos ter uma base estimativa, mas não tenho dúvidas que os investimentos que estão corporizados no âmbito das infraestruturas rodoviárias neste plano de recuperação e resiliência têm uma cota percentual muito significativa na nossa região do Tâmega e Sousa,
ter-me a dizer que estará na casa dos 35% a 40% deste plano. Portanto, o que significa que, efetivamente, foi um plano generoso neste domínio e importantíssimo e decisivo para o desenvolvimento da nossa região. Estão também lançados os alicerces, digamos assim, na aposta da ferrovia, que também tem planos autónomos para serem desenvolvidos ao longo dos próximos anos. E estão a ser trabalhadas já estratégias e os estudos iniciais no sentido de ver também alavancado a aposta na ferrovia no nosso território. São vários os municípios que estão neste momento a trabalhar nesse sentido, nomeadamente Lousada, Felgueiras. Temos também municípios da área metropolitana do Porto, que, no caso de Valongo, a memória agora se não me falha, e para além disso temos ainda também na nossa comunidade o município de Passos de Ferreira. Portanto, temos uma aposta não só da melhoria da rede existente, mas também de alargamento da própria rede da ferrovia no nosso território, como todos sabemos, é, sem sombra de dúvidas, uma grande aposta que este governo está a fazer, uma aposta também muito grande que Bruxelas está a fazer neste domínio da mobilidade em segurança e no uso do transporte público, o que, na minha perspectiva, também será, de facto, um desígnio muito importante para os próximos anos na nossa região e, naturalmente, também no nosso país. Ou seja, é uma grande oportunidade. Eu julgo que a grande fragilidade que existe aqui será, sem sombra de dúvidas, termos condições e meios para que tudo se desenvolva dentro dos parâmetros temporais que estão definidos, porque, de facto, é uma máquina que vai ter que funcionar em pleno, não só no domínio das instituições públicas, das entidades públicas, naturalmente as autarquias estão corporizadas, e o Instituto das Infraestruturas de Portugal, e outras entidades que naturalmente têm pareceres que serão necessários emitir no decurso de todos estes procedimentos, mas de facto a máquina administrativa e processual que o Estado tem de desenvolver ao longo deste processo terá que ser de facto uma máquina célere, rápida e ágil, e depois temos que encontrar também nos privados, naqueles que no fundo vão executar, os empreiteiros, os que trabalham no âmbito das obras públicas, vão ter aqui um papel decisivo, e todos sabemos a grande dificuldade que neste momento estamos a debater por questões de falta de mão de obra, pelo aumento do custo das matérias-primas, no fundo, os problemas que todos nós neste momento temos frequentemente ouvido falar e abordar, e que naturalmente serão, objetivamente, um constrangimento e uma condicionante muito grande na desenvoltura de todo este processo. Porque esta janela temporal é até 2026, caso não seja cumprida, o financiamento não fica assegurado. As indicações que temos e o parâmetro que temos é 2026. Admito que poderá ter mais alguma margem, mas nunca será muito significativo, a exemplo daquilo que acontece nos quadros comunitários de apoio, mas que a baliza temporal é muito curta, percebendo que, de facto, aquilo que é a nossa experiência neste domínio da contratação pública e da execução de projetos com esta envergadura, que é, de facto, um desafio muito grande para todos nós. Mas, como eu tenho dito também frequentemente, ninguém compreenderia se nós não tivéssemos a capacidade objetiva para executar tudo isto, dando aqui, de facto, uma alavancagem muito grande no desenvolvimento económico e social da nossa região, que tem sido fortemente penalizada ao longo de muitas décadas. Porquê? Porque está aqui, de facto, numa zona cinzenta, entre litoral e interior, e muitas vezes não pesca apoios nem no lado daquilo que é a parte mais urbana e a parte mais metropolitana, nem consegue também ter apoios no domínio da coesão e no domínio da baixa densidade. E o certo é que nós, de facto, temos muita pujança, do seu ponto de vista económico, empresas de grande valia, muito diversificadas em vários setores de atividade económica, e que têm aqui também um conjunto de serviços públicos com grande utilização, nomeadamente o nosso centro hospitalar do Tâmega Sousa é um dos centros hospitalares com maior utilização, com maior número de utentes, e que, naturalmente, esta região precisa, objetivamente, de ter
políticas nos vários domínios da ação que possam, de facto, corresponder àquilo que são os desafios, aos anseios e às necessidades que este território e às facilidades que este território ainda apresenta. Temos aqui projetos mais particulares, mais direcionados para determinados concelhos. Não foi previsto agora, não ficaram previstos projetos âncora para o desenvolvimento da região, da comunidade intermunicipal como um todo. Isso está previsto a outro nível, no âmbito do próximo quadro comunitário, nomeadamente? Sim, está a ser trabalhada essa estratégia. Temos já uma equipa a trabalhar com os nossos municípios, que no fundo estão já a definir as grandes linhas de força em articulação naturalmente com a Autoridade de Gestão e com a Comissão de Coordenação da Região Norte e também sob o teto daquilo que serão as grandes prioridades no âmbito desse quadro comunitário. Estamos a ser, julgo eu, ambiciosos, estamos a ser, no fundo, muito pragmáticos naquilo que são ainda as grandes necessidades que este território apresenta. Algumas delas já foram, de forma pública, também expostas. Recordo uma delas, para além daquelas que estão, no fundo, mais na moda, na perspectiva de que são também elas necessárias implementar e acompanhar, que são os ritmos desse tipo de investimentos ao nível do país e ao nível da Europa, mas eu destacaria, sobretudo, a parte do desenvolvimento das infraestruturas associadas ao abastecimento de água e também ao saneamento público, para além daquilo que é o estímulo também à economia, ao apoio às empresas, no âmbito da própria eficiência energética, enfim, ir ao encontro daquilo que são as grandes apostas que neste momento estão plasmadas nas grandes linhas de força para este novo quadro comunitário que se perspectiva até 2030. Falava-me aqui das necessidades a nível do saneamento, das redes de abastecimento de água. Continuamos a particularizar numa perspectiva mais geral, um chapéu mais abrangente em termos empresariais, desenvolvimento económico, a reunião de sinergias entre os municípios. O próximo quadro poderá permitir fazer alguma coisa a esse nível? Eu julgo que sim, mas sobretudo julgo que teremos condições de trabalhar áreas de acolhimento empresariais com a função tradicional que tem existido ao longo destes anos, no fundo, criar condições para as empresas se desenvolverem no nosso território, se instalarem no nosso território, mas também terem, no fundo, oportunidades de apoio para, no fundo, atingir metas importantes, sobretudo ao nível das questões ambientais, ao nível tecnológico, acompanhar aquilo, como eu dizia há pouco, nos ritmos que neste momento são necessários acompanhar. Fala-se muito na região, na falta de mão de obra qualificada. Será este um caminho também? Também é um dos caminhos, tornarmos competitivos e tornarmos naturalmente muito mais capacitados. Portanto, nessa matéria, eu julgo que é importante, e como está a acontecer, o envolvimento das próprias universidades, o ensino superior, o ensino profissional, o ensino formativo, de qualidade e muito ajustado àquilo que é a realidade empresarial desta região. No fundo, termos gente preparada em qualidade e em quantidade para, no fundo, servir a todo este tecido económico e empresarial que existe na nossa região. É evidente que isto não se consegue num clique. Todos sabemos que é um processo que demora, porventura, anos a ser desenvolvido e temos, de facto, um déficit em muitos domínios das nossas atividades de mão de obra capacitada e habilitada e preparada para esse efeito. Todos sabemos que aumentou significativamente o nível de escolaridade dos nossos jovens, dos nossos alunos, muito mais direcionados para o ensino superior, não tanto na parte da vida ativa, profissional e produtiva, mais noutros domínios do conhecimento e de outras áreas de atuação, mas hoje percebe-se que, de facto, temos que ir ao encontro de formação mais ajustada à realidade das próprias empresas e àquilo que são as suas necessidades. Hoje sabemos que encontrar, por exemplo, um carpinteiro, um serralheiro, um costeleiro, no fundo estas profissões que outrora eram associadas a artes e resultavam sobretudo de uma aprendizagem desde muito novos
com uma pessoa que lhes ensinava essa atividade. Hoje a realidade mudou e porventura tem um estigma até um pouco um estigma mais antiquado e que muitas vezes os jovens não despertam o gosto e o interesse muito por essas atividades. Poderá passar, quem sabe, até por mudar um pouco o nome destas profissões para se tornarem muito mais apelativas nos nossos jovens. Ou seja, esse tipo de atividades continuam a ser necessárias e agora mais do que nunca, e muitas delas até muitíssimo bem remuneradas. E, portanto, há que fazer aqui também uma aposta nesses setores, nessa aprendizagem, nessa capacitação. Nós, em todos os quadros comunitários, eu tive já a oportunidade de acompanhar alguns ao longo destes 12 anos que estão na vida autárquica e tenho percebido que, de facto, tem havido muitos recursos financeiros. Os resultados, admito que possam não ter sido ainda os melhores para aquilo que são os nossos objetivos e aquilo que são as dificuldades e as fragilidades ao nível da capacitação e ao nível da mão de obra existente, mas o certo é que tem que se fazer uma aposta muito grande numa formação de qualidade, envolvendo naturalmente as nossas escolas profissionais, os nossos estabelecimentos de ensino, o Instituto de Emprego e Formação Profissional, as próprias empresas, que, aliás, infelizmente, têm tido uma perspectiva muito mais aberta para este domínio, porque também já perceberam que muitas vezes é difícil implantar-se num território e depois conseguir ter mão de obra preparada para arrancar logo com toda a força quando iniciam a sua atividade com essas empresas. Portanto, há aqui muito a fazer, há muito trabalho a desenvolver. Destacaria essa área também económica e, naturalmente, a parte da mobilidade, que não for esta questão da pandemia, estava, de facto, com um ritmo, até direi, bastante interessante no domínio da mobilidade e do uso do transporte público. A pandemia, naturalmente, fez retrair um pouco essa utilização, mas espero que com a diminuição do impacto que a pandemia está a ter na nossa vida, voltaremos a ter, de facto, a utilização em grande número do transporte público, seja ele transporte público rodoviário, seja ferroviário, de facto é aquele que mais neste momento está a existir um apoio e uma aposta maior, mas outro tipo de soluções que possam de facto fazer deslocar as pessoas em transportes coletivos e com custos muito mais baixos para todos e apostando com isso naturalmente numa política ambiental mais consentânea com aquilo que são as exigências dos dias de hoje. Este será então o caminho quando chegar à altura de apresentar as candidaturas ao próximo quadro comunitário. Ele reflete as preocupações dos autarcas, que também acabam por ser um bocado diferentes, deduzo, até pelas diferenças de territórios que a nossa região tem. Sim, naturalmente o nosso território é diferenciado. Tem a parte da baixa densidade, tem uma parte mais urbana, tem a parte mais empresarial, mas temos conseguido encontrar pontos e apostas comuns para o nosso território, em vários domínios, e julgo que no futuro essa aposta terá que continuar, e destacaria nesse domínio a parte da aposta turística e da valorização do nosso património. Hoje todos os municípios têm a sua riqueza, os seus recursos endógenos, o seu valor intrínseco, diferenciador de município para município, e que no fundo podem alavancar ou poderão continuar a alavancar uma estratégia comum e uma marca comum do nosso território, que tem muito para descobrir, tem muito para visitar e que, na minha modesta opinião, este convívio das duas realidades mais rurais, mais industriais e empresariais, mais urbanas e mais antigas, podem de facto trazer e evidenciar um produto de valor acrescentado para o nosso território. Todos sabemos que o turismo continua a ser, objetivamente, uma grande aposta, como era já antes desta pandemia, uma grande aposta para os próximos anos aqui para a nossa região. E o próximo quadro vai abarcar todas estas áreas, digamos assim, de atuação, ou aos municípios vai ser exigido também um esforço maior em determinadas áreas, caso elas não sejam contempladas neste quadro? Todos sabemos que os fundos comunitários continuam a ter uma importância muito grande para os nossos municípios, naturalmente uns mais do que outros, mas continua a ser, de facto, o grande balão de oxigênio, sob o ponto de vista financeiro, para alavancar os projetos estruturantes e com grande significado
para a região. Não vale a pena escondê-lo, porque, objetivamente, nós temos trabalhado muito e procurando sempre naquilo que são as grandes linhas de força que são definidas entre o nosso governo e Bruxelas, encontrado sempre, no fundo, um conjunto de investimentos que têm transfigurado para muito melhor a nossa região e os nossos municípios. Portanto, não fosse, de facto, a nossa integração na comunidade europeia, hoje seguramente seríamos um país com atraso substancial, com muitos investimentos que já existem, seja ao nível das infraestruturas, da regeneração urbana, do saneamento, da água, dos serviços públicos, que não existiam se não tivéssemos acesso aos fundos comunitários. Todos percebemos a sua grande importância para alavancar os nossos territórios, mas hoje eu considero que, para além de todos estes investimentos, de todas estas situações que me parecem de grande importância e que são consensuais em termos de objetivos para qualquer autarca, de facto o que todos nós queremos e desejamos na próxima década é que a realidade demográfica altere substancialmente. Temos que ter mais gente, temos que ter mais mão de obra ativa, mais mão de obra qualificada e mais mão de obra capacitada para aquilo que é a nossa realidade empresarial. Portanto, eu acho que esse será, sem sombra de dúvidas, um dos grandes desafios e grandes desígnios para a próxima década, por que não dizer. O plano de recuperação e resiliência já está aprovado. Qual é agora o próximo passo? O que é que acontecerá depois, a seguir, agora? Sim, algum do dinheiro já foi transferido para o governo do país. Outros pacotes financeiros se perspectivam. Aliás, já há alguns avisos que neste momento estão a sair no domínio das áreas de acolhimento empresarial. Outros se perspectivam a curtíssimo prazo. E, portanto, por força do montante tão significativo que este PRR tem, estamos a falar de cerca de 16 mil milhões. 16 mil milhões e diz-me que 30% poderá vir para a região. Não é desses 16 mil milhões, era ótimo. Estou a falar daquilo que diz respeito à componente 7 do PRR, que são as infraestruturas rodoviárias. Sim. Eu acredito que poderá andar na casa dos 35% a 40% desse montante que poderá vir efetivamente para a região do Tâmega. Tem noção desse montante? Para as infraestruturas? Estamos a falar de quase 600 milhões, poderemos ter aqui um investimento na ordem dos 200 milhões. Não parece que o número seja muito exagerado. Muito obrigada, Presidente. Agradeço desde já o seu esclarecimento. Estivemos a conversar com Gonçalo Rocha, Presidente da Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa, que nos falou dos projetos estratégicos que foram definidos para a região no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, que passam essencialmente pela melhoria e criação de infraestruturas rodoviárias e também na área da habitação.